Então, a meu ver, não é o problema da direita. O problema é que nós temos ainda uma política, que é uma política que eu não sou tão favorável, não acredito tanto assim no ideal da paz perpétua, na medida que eu aceito política, eu aceito uma divergência entre adversários e companheiros, né? Ou associados. Hoje é muito mais associado do que companheiro, eles não comem mais o mesmo, ou melhor, é muito mais companheiro do que associado, porque todos eles comem do mesmo pão, não é? Pelo menos o pão público. Não é? E o que acontece é que, nitidamente, essas polarizações não estão sendo processadas. Nós estamos tendo, a meu ver, uma espécie de congelamento da política no mundo inteiro. E o Brasil não escapa disso. Isto é, a política aparece como uma espécie de velamento das questões que estão sendo postas. Por isso eu não vejo enfim, eu não sou tão entusiasta da situação contemporânea depois da queda. Daquilo que a gente chamava no final da queda do Muro de Berlim de dividendos da paz. Talvez a nossa visão naquele ponto fosse um pouco estreita. A gente tivesse ficado focado de maneira um pouco intensa demais no fim do que parecia um confronto militar que levaria... Foi logo a sua primeira intervenção no programa, Avidenor, quando você disse, não sei se o muro tivesse caído, estaríamos hoje nas cavernas, porque o apocalipse nuclear teria levado, evidentemente... Mas o pessoal levou a sério Fukuyama. Levou a sério a ideia do fim da história. Na verdade, o que veio depois do Muro de Berlim, e eu tive recentemente em Berlim também, hoje, diante da porta de Brandemburgo, tem um outro monumento que é impossível você tirar da câmera fotográfica. Ali onde os turistas param na frente do portão, portão ou porta, não tá, Brandemburgo Tour, né? E ficam ali e tiram a fotografia, tem 9 barcos turcos apreendidos quando levavam imigrantes ilegais, eu não sei, acho que ali pelo Egeu, por ali, da Ásia para a Europa. E esses 9 barcos turcos foram colocados de boca para baixo e empilhados em frente ao portão de Brandemburgo, que tem um significado histórico impressionante para todo mundo que gosta da Europa. Ali a porta de Brandemburgo tem toda a história da Prússia e da França no século XVIII. No século XIX é oposto ao portão de Brandemburgo, onde eles fazem a coluna da vitória para simbolizar a fundação do Império Alemão numa vitória contra os franceses. Depois a gente tem as fotos famosas da conquista soviética em frente ao portão de Brandemburgo. A gente tem o início da Guerra Fria no começo de Brandemburgo. A gente tem o fim da Guerra Fria em frente ao portão de Brandemburgo. A gente tem a unificação da Alemanha, que se usar a sua imagem, a unificação da Europa em frente ao portão de Brandemburgo. E agora 9 barcos que transportam imigrantes ilegais. Essa barreira, na minha visão, de novo, subjetiva e de jornalista, não dá para derrubar. Dá, meu querido? Acho difícil, porque ela é, digamos, de mentalidade, na verdade. Não, mas é econômica também. Espera, todo mundo lá está atrás do seu emprego. Não vamos falar apenas de mentalidade. Os imigrantes estão lá em busca do mercado de trabalho. Eu acho que você está falando da barreira religiosa também. Estou falando da barreira religiosa. Não, mas estou falando de emprego. Mas não faz diferença se o indivíduo que procura emprego ou procura uma oportunidade de vida na Europa é islâmico ou não? Sim, mas ele procura emprego também. Ele não está lá simplesmente para viver um clima melhor de democracia. Existe um movimento agora das pessoas que procuram, mas elas foram trazidas, não é isso? Quer dizer, não foram trazidas, elas estão querendo mais. Não, foram trazidas. Foram trazidas também. Quando havia a economia europeia estava em expansão, eles me mandaram buscar primeiro os italianos, os jugoslavos, os portugueses, os espanhóis, os turcos. E esses turcos que estão lá não são gente que veio há pouco tempo, sim, mas estão lá há muito tempo. Mas tem turco que está querendo entrar, é isso que eu estou dizendo. Não, tem um caso na Alemanha que está sendo julgado agora, eu estou falando isso porque eu estive na Alemanha recentemente, não quero monopolizar a conversa de vocês, mas é que é um caso realmente daqueles que faz a gente pensar. Os alemães absorveram com muita rapidez aqueles que estavam para trás da cortina de ferro, fossem eles de origem alemã morando na Romênia, fossem eles de origem alemã morando na Hungria, ou no que muito lá atrás se chamou de Bessarábia, né? Toda aquela parte ali que hoje pertence à Romênia, se não me engano. Da antiga Iugoslávia. Da antiga Iugoslávia, da antiga União Soviética e no Cáucaso. Esses alemães, ou de origem alemã, nunca falaram alemão, mas quando chegavam na Alemanha, imediatamente recebiam um passaporte alemão. Um indivíduo desses, que evidentemente não tem emprego, matou uma egípcia a facadas dentro de um tribunal na cidade de Dresden. Os dois tinham brigado num parque de diversões. Aí, coisa que todo mundo chega na Alemanha e acaba absorvendo, essa mania de processar o próximo. A egípcia processou esse cidadão de origem
russa alemã que a havia molestado. Ele a matou a facadas dentro. O Oriente Médio inteiro está em polvorosa por causa desse crime. As televisões de língua árabe estão cobrindo ao vivo esse julgamento na Alemanha. É emblemático. São dois excluídos, no fundo. A islâmica que chega à Alemanha, e de certa maneira está bem arranjada, mas o outro que, pela sua, digamos, feição física, e por ser um cristão ortodoxo, imediatamente encontra o lugar, mas não encontra. Mas uma coisa que eu vi agora, que eu nunca tinha visto nos últimos tempos, é lixeiro francês. E encanador polonês. Não, lixeiro francês. Eu sei, o lixeiro francês e o encanador polonês. Eu não sabia dizer até que ponto isso é político ou não, sinceramente. Mas o Lévi-Strauss, é bom lembrar dele, falecimento dele a semana dizia passada, que as culturas tinham dois tipos de culturas. Culturas que absorviam o outro, portanto negavam a sua diversidade, absorvendo, como nós brasileiros somos assim. E os Estados Unidos também. E os outros que rejeitam, que vomitam. Eles diziam vomitam ou engolem. Né? Nós temos essa tradição de engolir a diferença. Então eu fiquei muito, digamos, sem compreender. Passei um tempo, não muito tempo, em Londres, de ver como eles faziam um esforço muito grande para absorver esses imigrantes de outras civilizações, digamos assim. Criavam leis, não rejeitavam na fronteira, faziam uma série de concessões. Foi muito mais difícil, talvez, para mim, quando eu fui lá, conseguir estabelecer o visto de permanência do que para algumas pessoas que estavam ali vindo, porque eles tinham uma espécie de má consciência em relação a isso. Mas você viu o que o Sarkozy fez na semana passada? Ele lançou na França inteira a pergunta que vai ser respondida formalmente pelas instâncias mais baixas da hierarquia: o que é ser francês? Então. O que é ser francês, Abdelino? Não tenho ideia, mas está mudando. E o que é ser brasileiro? Então vamos fazer a pergunta contrária, porque a ideia que está por detrás ali é essa que você está levantando, Janote. É o problema da identificação. Mas graças a Deus ninguém pergunta isso, porque eu, por exemplo, fico ofendido quando pergunto qual é a cor das minhas filhas na escola. Eu acho que ninguém tem direito de perguntar isso. No Brasil, bem, mas é o debate que vocês levantaram. Não após tem a queda do Muro de religião, Berlim. Há uma barreira. Eu acho que essa pergunta que o Sarkozy fez na semana passada é na minha interpretação, é a expressão dessa barreira. O que é ser francês? Claro. Então vamos definir o que é ser francês. O que é ser brasileiro?